Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Educaberge e hoje a gente está trazendo aqui uma novidade, uma coisa muito interessante, que é a Confraria do Empreendedor. Mas antes, não esquece, se você curte nossos vídeos, dá um like e segue a gente, que nós vamos sempre trazer novidades para você. Hoje quem está falando com a gente é a Natália Lazzarini. Ela é gestora e fundadora da Confraria do Empreendedor. É diretora da Associação Brasileira de Administração, Finanças e Contabilidade, e é pós-graduada em Gestão e Marketing, consultora e mentora de projetos digitais e empreendedorismo. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Angélica, e com vocês? Tudo indo, né, com essa pandemia. Então, hoje a gente quer trazer essa novidade para o canal. Então, eu quero começar te perguntando o que é a Confraria do Empreendedor? A Confra é um hub, né, a gente fala que a gente é um ecossistema de empreendedorismo, que a gente tem como principal proposta a colaboração, a conexão, e a conexão entre os empreendedores. Então, nosso objetivo é fomentar de forma genuína essa troca de aprendizado entre os empreendedores, entre executivos que também acabam fomentando, né, a inovação através do empreendedorismo. A gente trabalha também muito próximo de outras instituições, né, outros grupos também de empreendedores que têm esse mesmo objetivo de fomentar a colaboração entre os empreendedores, né, trocando suas experiências, aprendizados, que tem uma jornada que a gente sabe que não é uma jornada fácil, né, Angélica? Uhum. Eu mesmo, nos meus empreendimentos, eu falo que já tem uns 8 anos, mais ou menos, que eu sou empreendedora, e eu sei que a cada fase você pode empreender 1, 2, 3 vezes que vai ser diferente, e a gente sabe que não é nada fácil. Então, quando a gente pode ter um lugar confortável, acolhedor, onde a gente possa estar trocando essa experiência de forma totalmente informal com outros empreendedores que também vivem nesse cenário, nesse universo, quando se está empreendendo, é fantástico. E assim nasceu a Confra, muito nesse objetivo, né? Foi fundada por mim, André e Jogo, que são meus sócios, até hoje na Confra, são participativos no aspecto de engajamento e ampliar a conexão. E a gente tem isso como objetivo. Hoje, graças a Deus, a gente está atingindo bons resultados. E é muito gratificante ver a importância, né, de você ter um grupo como a Confra, onde as pessoas estão abertas para essa troca diante do cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, eu falo que eu sou muito realizada com isso, com esse propósito, né, de ampliar e ajudar cada vez mais a jornada do aprendizado do empreendedor. Mas isso assim, ele funciona todo virtualmente ou vocês têm um espaço? Como é que é exatamente, para a gente entender? Antes, né, no cenário, vamos dizer, normal, a gente tinha encontros, então acontecia uma vez por mês, eles eram intercalados com encontros de happy hour, de forma informal, que às vezes eram em restaurantes, né, enfim, em vários estados, não só em São Paulo, como eventos também de conteúdo, que era onde a gente fomentava a troca e o aprendizado entre os empreendedores também. Hoje, principalmente diante desse cenário, está sendo tudo virtual. Para a Confra, de certa forma, não foi tão desafiador, né, porque a gente já praticava coisas virtuais. Então, por exemplo, a principal ferramenta que a gente utiliza é o WhatsApp. E provavelmente tem várias outras de conteúdo, tem várias outras de suporte que a gente, né, oferece para o empreendedor, mas a principal troca ali é via WhatsApp. Então, o empreendedor ele já está vivendo no mundo digital ali. Para a gente, diante desse cenário, né, atual, ele não impactou. Pelo contrário, a Confra cresceu de 20% a 30% durante a pandemia. Isso é muito evidente e legal a gente ver a quantidade de empreendedores que acabam buscando a confraria para ampliar essas conexões, para se reinventar e etc. Então, hoje 100% digital, virtual. Eu espero não ser sempre assim, Angélica, por mais que isso seja muito bom. Permite a gente ampliar e estar presente em todos os estados ao mesmo tempo, permite. Mas a gente já fazia isso também no presencial. Então, os eventos eram gravados, eram compartilhados ali online para a galera toda assistir, de quem eram, né, os outros estados que estavam realizando os eventos. Enfim, a gente espera que isso volte, porque a gente gosta daquele abraço, sabe? Aquele abraço carinhoso do brasileiro. Então, eu espero que esse cenário retome em breve. Mas mesmo com a retomada, a gente ainda vai manter esse apelo virtual, porque nada mais, nada menos que é um hub virtual, né? Então a gente quer prezar isso.
até para expandir cada vez mais para o Brasil todo. Então, hoje a gente está em 22 estados. Eu posso dizer que de 22, 7 a gente era muito presente, assim, presente que eu falo pessoalmente, né? A gente fazia os eventos presenciais nesses estados. Às vezes, cada um dos sócios, quando viajava, ou os próprios community managers, que são gestores da Confra, quem nos ajuda na operação da Confra. Sempre que viajava, acabava levando um pouquinho desse carinho confraria, entendeu? Mas era presencial e que agora está 100% digital e a gente está super adaptado, graças a Deus. E assim, quais os resultados práticos que vocês têm obtido com essa ação toda? Tá, eu falo que assim, o principal resultado prático é a capacidade que a gente percebeu. Eu falo até de forma pessoal, Nath, que eu acabei percebendo, é como a gente, empreendedora, a gente é aberto e não sabe para colaborar. E quando a gente acaba trocando essa experiência com outros empreendedores, é muito legal, porque uma coisa prática que eu vejo no grupo são empreendedores que acabaram se conhecendo ali na Confra. Então, pelo próprio nome da confraria, trazer a confiança devido à curadoria que a gente sempre faz na seleção dos membros e etc., faz com que você tenha um crédito de confiança ali. Então, isso torna as pessoas mais abertas. E uma coisa prática que a gente viu foi os empreendedores fazendo negócio entre eles. Isso é evidente. Né? Além disso, foi no nível que a gente falou assim, meu Deus, já tem sócios, pessoas que se conheceram ali na confraria e que já estão criando novas empresas, né? Fomentando novos negócios. Então, isso para mim é o principal resultado assim, que eu vejo desse impacto, sabe, do ecossistema empreendedor dentro da Confra. E assim, quando a gente fala muito de empreendedorismo, de empreendedor, quais são as principais características desse perfil empreendedor? E essas características, elas podem ser desenvolvidas ou você acha que são dons naturais? Eu acho que os dois, Angélica. Eu falo que, assim, não é uma decisão fácil empreender. Não é uma decisão fácil sair de uma zona de conforto, que às vezes é um pouco o mercado corporativo. A gente sabe de todos os desafios. Mas empreender é você estar numa montanha-russa constante. Então, assim, é uma adrenalina constante. Então, você tem que ter muita coragem e autoconfiança em si mesmo para poder sair dessa zona de conforto. Eu acho que isso é algo que tem da pessoa, do perfil de cada um, da personalidade de cada um. Eu acho que isso, assim, ninguém desenvolve, é uma coisa dele. Agora tem, sim, claro, outras habilidades, outras competências que elas são primordiais. Eu, por exemplo, eu não sou boa em 100% em tudo. Quem dera se eu fosse, né? Eu acho que nem o melhor empreendedor do mundo ele é. É sempre preciso desenvolver. Ignorante é aquele que sabe, que acha que sabe tudo, né? Eu falo que empreender é a melhor forma de você, inclusive, aprender, né? Por quê? Porque são sempre desafios. Então, vamos supor, competências até mesmo de gestão ou competência técnica é algo que se pode desenvolver. Né? Se eu não sou boa em jurídico, em contabilidade, poxa, eu preciso saber. Eu não preciso dominar 100%, mas o básico eu preciso saber. Então, eu consigo pegar e desenvolver esse tipo de competência. E até voltando um pouco porque a gente estava comentando anteriormente da Confra, de valor dela, é isso, que às vezes eu tenho dúvida com relação a um processo, a uma fase que eu estou na organização e gestão do meu jurídico. Eu pego, jogo na Confra e encontro empreendedores que têm uma plataforma digital jurídica que acaba me dando um suporte, uma orientação. Então, assim, eu acho que essa capacidade de autoexecução também, sabe? Essa coragem, essa autoconfiança é algo que está do empreendedor. Ninguém pode estar trazendo, ninguém pode estar desenvolvendo isso por ele, porque no final é a jornada que ele vai estar desenvolvendo e passando. E o que torna junto a isso, que é as outras competências para formar, para estruturar, para dar base dele, sim, você corre atrás para desenvolver. E o outro ponto é a questão de ser apaixonado por problemas. A gente tem que ser apaixonado pelos problemas mesmo. Assim, aquela capacidade que você tem, cara, tô com um problema aqui, você nem pensa duas vezes, já vai tentando solucionar. Né? A liderança, resiliência, criatividade, é lógico, isso acaba sendo desenvolvida, se caso não seja já, né, do próprio empreendedor. Não ter medo de errar também, eu acho que é um outro ponto importante.
Porque tem perfis e perfis. Tem pessoas que às vezes são mais cautelosas, são muito analíticas, né? Análise de risco o tempo inteiro. Então tem que ponderar um pouco isso, porque na verdade, se você não arrisca empreendendo em alguns aspectos, você às vezes demora um pouco mais, não vou falar que não atinge, mas demora um pouco mais a atingir o sucesso. Então, às vezes você tem que ser ousado, mas também não tanto, né? Sempre com uma análise de risco moderada no máximo ali, para poder ver as alternativas que você tem, caso o seu plano número 1 não dê certo. Então, eu falo assim, o empreendedor, se fosse uma dica para poder estar passando, até essa seria uma delas. Tenha sempre o plano B. E, se possível, às vezes o C, dependendo do risco que você está correndo, entendeu? E assim, nesse momento de pandemia, crise, tanta coisa nova, o que você considera que são os novos desafios dos empreendedores? Olha, Angélica, eu acho que eu vejo 2 desafios, assim, principais. São vários, né? Eu poderia estar passando horas aqui, a gente falando, com certeza com a troca de experiência e bate-papo que a gente teria aqui, a gente poderia estar falando de várias, né, tópicos que a gente poderia estar dizendo. Mas eu falo que um dos maiores desafios que eu vi é a questão do capital, do investimento. A dificuldade que teve dos empreendedores, né, e conseguirem os investimentos. Alguns já estavam em rodada de investimento. Então, para conseguir a segunda foi um pouquinho dolorosa e árdua. Questão de financiamento também não veio tão fácil para poder facilitar a vida do empreendedor. Eu falo do empreendedor, gente, daquela empresa, né, iniciante que está nessa fase, que depende disso para realmente exponenciar, para realmente crescer. Então, eu acho que isso foi um dos desafios. O outro é essa reinvenção rápida que teve que fazer nos negócios. Então, é claro que a gente tem uma porcentagem aí, se a gente for analisar, tem até um dado que saiu recentemente, que fala que 68%, por exemplo, das startups diminuíram o seu faturamento, e 87% das empresas tradicionais diminuíram o faturamento. Conclusão, muito mais empresas convencionais diminuíram seu faturamento do que as startups. Né? E isso eu acho que se deve muito na capacidade que o empreendedor ele tem de lidar com problemas e se reinventar. Lembrando que, às vezes, em sua maioria, as startups elas são de base tecnológica, né? São soluções digitais. Então, diante desse cenário que a gente está, isso foi fundamental para a sobrevivência. Às vezes, uma empresa tradicional, ela não deu suporte para isso. Mas, justamente pelas startups, elas serem startups com base de tecnologia e digitais, às vezes, elas já estavam nessa fase de conseguir, né, acabando de conseguir investimento, investindo ali na sua solução, no seu produto, e isso talvez tenha prejudicado um pouco dentro desse cenário. Então, eu vejo um pouco esses dois. Esses dois, e teria até mais um, Angélica, lembrando aqui, que é o desafio do home office. Então, imagina uma startup que às vezes tem 3 funcionários, 4, até uma de 10, vai. Pegar e conseguir manter a produtividade da galera que às vezes não estava adaptada ao home office, né, que gostava daquela troca do presencial para, de repente, tudo digital. Eu vejo que algumas elas passaram por esse desafio, assim, principalmente em manter esses profissionais. Então, ou o profissional ele acabava tendo que manter a sua performance para poder ficar ali na empresa, na startup, ou ele acabava, infelizmente, sendo demitido, né, tendo que sair da empresa por uma questão de investimento e performance. Então, eu acho que esses 3 pontos foram um desafio: o investimento, home office, né, e a capacidade aí de reinventar, de se replanejar no seu modelo de negócio. E assim, agora que a gente já falou dos desafios, o que você considera as grandes oportunidades que temos agora? Oportunidade, eu acho que a gente está num momento oportuno para empreender, tá? Ir para as startups. Se eu for falar no cenário, por exemplo, de conectar startups, as empresas, grandes empresas, tá? Elas
elas começaram a se abrir mais, principalmente no cenário que a gente está. Então, desde criando e acelerando programas de Open Innovation, porque às vezes elas tinham esse fundo de investimento, inclusive, já reservado, já guardado. Então, aconteceu o cenário, elas tinham um fundinho guardado, ela falou assim, opa, eu não vou conseguir fazer a transformação digital rápido dentro da minha empresa, não dá para desenvolver meus profissionais agora, deixa eu ver startup que fazem isso para poder entrar como parceira, né? E acaba contratando. Então, isso acelerou um pouco mais. Então, eu poderia falar que as startups são aceleradoras de transformação digital nessas grandes empresas, o que dá mais oportunidade, né, para as startups se conectarem a esse cenário. Esse é um ponto. O outro ponto de oportunidade é essa capacidade de se reinventar. Então, por mais que às vezes a startup ela dependia muito do físico, do presencial, ela provavelmente ela está mais preparada no que se refere à cultura e até mesmo pela formação e habilidade desse empreendedor de se adaptar do que uma empresa, às vezes, tradicional, né, que ainda não está acostumado com isso. Então, eu vejo uma oportunidade também para as startups, elas se reinventarem no aspecto de modelo de negócios, de verem o que elas podem mudar e se adaptar. De um cenário, Angélica, que o consumidor está mudando, cara, ele está mudando e já mudou. Né? A minha avó, por exemplo, ela era totalmente contra pedir comida. E agora ela já recebe a comidinha dela em casa. Você acha que esse hábito ele vai voltar 100% que era antes, daquele receio de pegar e pagar a pessoa ali na hora que estava entregando para ela no ato de entrega? Não. Ela conquistou a confiança, a experiência foi boa e a confiança foi dada, acaba usando mais. Então, isso vai permitir com que as startups, as empresas em si, não só startups, tá? As empresas em si, elas se reinventem o seu modelo de negócio para estar de forma mais escalável e mais digital. Com certeza, um grande aprendizado que a gente teve como empreendedor e se, né? E se acontecer de novo? E se vier uma outra pandemia? Então, eu acho que esse se vai estar na cabeça de todo mundo, de todo empreendedor, e que é bom porque esse se acaba trazendo oportunidades para quem está empreendendo. Então, é com base em cima de desafios, enfim, em cima de problemas que a gente acaba identificando essas oportunidades. Bom, acho que as principais são essas. Outras oportunidades que eu vejo também do empreendedor é essa abertura de se conectar com outras empresas e reinventar novamente a capacidade de reinventar modelos de negócio, formatos de parceria. Então, já não existe somente aquela capacidade que a gente tinha de eu tenho um fornecedor, é meu fornecedor. Pelo contrário, ele é meu parceiro, né? Aquela troca genuína que pode gerar negócio, que às vezes antes era um pouco mais engessada, eu acho que ela vai estar mais aberta, assim, empresas se juntando mais para conquistar mais mercado, para enxergar novas soluções, novas oportunidades. Então, esses são os principais pontos, assim, que eu vejo. E vocês hoje estão com quantas pessoas, mais ou menos, nesse hub? Hoje tem 1.125 membros. Os membros hoje que fazem parte dos confrades, que a gente fala, a gente até acabaram apelidando de confrades. Esses empreendedores que fazem parte do nosso ecossistema, como eu comentei, não são somente donos de empresas, né? A gente tem também uma galerinha que é executivo, que lidera programas de Open Innovation em grandes empresas, também outros líderes de comunidade. Então, é mais ou menos isso. A gente está com 1.025, presente em 22 estados, muito nessa expansão. Então, para entrar na Confra, a gente acaba fazendo uma seleção, feito no nosso site mesmo. Esse processo de seleção, eu falo que é muito mais para a gente manter a diversidade, né? Porque a diversidade para a gente é um fator crucial para poder fomentar e ampliar essa conexão e geração de novos negócios. Então, a seleção é para manter essa diversidade e o nível, inclusive, também de maturidade, às vezes, da startup, né? Para que tenha uma troca que seja legal e colaborativa ali. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, trocando essas ideias com a gente. Perguntar se você quer deixar suas mídias, seus contatos, para quem quiser estar conhecendo melhor vocês, puder
quiser entrar em contato, você quer deixar? Pode deixar? Claro, claro, eu sou super aberta. Quem tiver a fim de fazer um bate-papo, enfim, procura a gente, procura a Confra. O site é confra.cc ou até confrariadoempreendedor.com.br, os dois vão levar para o mesmo destino. E as minhas redes sociais é Natália Lazzarini. Então, meu LinkedIn é super aberto. Quem tiver dúvida, quiser trocar uma experiência legal, é só me mandar uma mensagem por lá que a gente vai se falando. O nosso objetivo, como eu te falei, está na nossa essência, a colaboração e a troca de aprendizado. Então, pode contar com a gente. Bom, Natália, parabéns, a ideia é ótima, espero que ajude ainda muitas pessoas, que muita gente que veja esse vídeo consiga entrar em contato e agregar com vocês. Eu também vou olhar, se tiver alguma coisa, vou te mandar e-mail, a gente vai continuar com essa conversa, tá bom? Então, beleza, obrigada, um abraço. E você que está vendo esse vídeo, não esquece, curte, segue a gente, que a gente vai sempre trazer novidades para vocês. Até a próxima.